É muito bom ouvir essa promessa. Porque ele vive, né? Eu viverei. A promessa de Deus para nós, né? É a vida eterna, né? Ainda que morramos, ainda que pereçamos neste mundo, Cristo viveu para nos dar a vida eterna. Hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós bem sabemos o tempo em que nós estamos vivendo. Mas nós vamos estudar aqui um pouquinho, ler a palavra para refrescar a nossa mente, né? Refrescar a nossa memória. A partir do verso 3. O princípio das dores. O princípio das dores. Vamos estar orando. Santo e amado Deus, Pai, nós estamos aqui no Teu santo templo, ó Pai. Nós não estamos aqui, ó Deus, para tomar o Teu lugar. Nós viemos aqui, ó Deus, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Meu Senhor, neste momento, Pai, eu te peço que o Senhor possa nos purificar de todos os nossos pecados, Senhor, de todos os nossos atos, nossos pensamentos maus, nossas palavras maus, Senhor. Oh, meu Deus, quão tão fácil é nós pecarmos, ó Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a sermos vigilantes, vigiar. Nos ajuda, meu Deus, porque às vezes nós esquecemos de vigiar e orar, para que nós possamos permanecer em pé, ó Deus. O Senhor nos deu a direção. Vigia e ora, para não entrar em tentação. Ó Deus, perdoa para os nossos atos, nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos limpa, nos purifica, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, para que a Tua mensagem, a Tua palavra, ela possa ser levada aos corações que necessitam ouvir e seguir a Tua verdade. Tem misericórdia de mim, Pai, como mensageiro. Ó Senhor, o Senhor sabe as minhas lutas, minhas falhas, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque sozinho eu não consigo, Pai. Nos dá discernimento, ó Deus, da Tua santa palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não são a poucos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, meus irmãos. O próprio Jesus está aqui dizendo: meus irmãos, não vos assusteis, não fiquem assustados, não tenham medo, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A gente ouve falar de rumores de guerra, falar de guerras, de ideologias que irão dominar o mundo, irão dominar cidades, irão dominar países. E nós nos assustamos, ficamos com medo. E Jesus diz: meus filhos, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer.
Vai acontecer, vai se cumprir. Nós estamos vivendo uma época de cristãos covardes. A geração de cristãos mais covardes da história da terra, deste mundo, é a nossa. É a nossa. Nós vamos entender um pouco mais. Por que eu estou falando isso? Nós somos a geração mais covarde que existe. Nós só queremos pregar a mensagem quando está tudo bem, está de acordo. Né? Aí a gente vai levar a mensagem, olha, eu escolho aquela pessoa para levar a mensagem, porque é uma pessoa calma, tranquila. Olha, nós ainda temos um tempo de graça para pregar, para levar a mensagem. Nós vamos ver coisas boas aqui que aconteciam e que aconteceu com o próprio Jesus, por causa da verdade. Não tenham medo, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E muitas vezes nós estamos querendo lutar contra a profecia que Jesus falou. Vai vir fome, peste, vai vir. Muitas vezes nós estamos preocupados, agora nesse período aqui no nosso país, nós estamos preocupados em votar em um partido político que vai brigar para não acontecer isso, para não chegar fome, o caos no país. Mas espera aí, é necessário que aconteça isso? Ninguém vai impedir, a profecia, o Jesus Cristo falou, se ele falou, vai acontecer. Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. Eu não estou dizendo, meus irmãos, para que deixe de votar naquele que as pessoas acham que vai melhorar. Não vai melhorar. É de mal a pior. Cada vez que se passa a situação é de mal a pior. Não vai melhorar. Cada um tem um posicionamento. Cada um tem um posicionamento. Em 1856, o pastor Uriah Smith, ele, por mais de 50 anos, ele escreveu na revista Herald, a revista Adventista. Ele declarou que a posição da igreja naquele período era de neutralidade, não votava em partido nenhum. Nós temos isso na história da igreja adventista. Eu não quero falar aqui de política, mas é profecia, vai se cumprir. Vai se cumprir, meus irmãos. E nós não devemos ter medo, mas nós estamos com medo. Nós temos medo. Temos. Eu olho para o futuro e, meu Deus, o que será de mim e minhas crianças pequenas? Nós temos medo por causa disso, porque se fosse nós, eu sozinho, seria muito mais fácil de enfrentar, seria muito mais fácil de fugir. É muito mais fácil você ter coragem por si só, mas quando você vê, olha assim, depende de você. As crianças, os filhos dependem dos pais. Nós não sabemos o que ocorrerá no futuro. Muitas crianças serão tomadas antes desse período, do período da perseguição. As crianças serão tomadas, muitas crianças serão tomadas. Quem está preparado para ver a morte do filho? Ninguém está preparado. Nós estamos num período de graça, é para nos prepararmos para quando isso acontecer nós estejamos firmes, porque muitos irão decidir escolher serem enganados, escolher pular de partido, porque não vão querer enfrentar a realidade. Hoje nós estamos aí, querendo tardar esse período que está vindo, está acontecendo, está chegando. Nós temos que nos preparar. A igreja é a nossa escola para nos prepararmos e depois daqui nós saímos para preparar as pessoas do mundo que não têm conhecimento. Mas infelizmente
As pessoas do mundo chegam para cá e olham para nós e não vê preparação nenhuma para o que nós pregamos, duvidam. Nós devemos estar preparados. O pior ainda está por vir. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Olha só, meus irmãos, sereis odiados de todas as nações. O povo de Deus será odiado de todas as nações. E muitas vezes nós queremos dizer que o nosso país está livre disso. Nós queremos colocar alguém lá que vai nos libertar disso. Todas as nações vão se voltar contra o povo de Deus. Todas as nações, todos os governantes da terra irão se voltar contra o povo de Deus. Os que guardarem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Não tem para onde fugir, não tem o que fazer. Não tem. Ele fala que nós não devemos votar com segurança, porque nós não sabemos em quem votamos. Porque nós votamos em alguém, chega lá e ele vai criar leis de opressão contra o povo, leis que tirem a liberdade do povo. Nós sabemos em quem? Nós não sabemos. Eu não estava, meus irmãos, conhecimento para falar o que eu estou falando aqui, eu não estava. Não foi programado. Não foi programado. Eu nem queria tocar nesses assuntos. O assunto é preparação. Nós temos que nos preparar. Sereis odiados de todas as nações. A Bíblia fala todas as nações. A nossa própria nação se voltará contra nós. A nossa própria nação. Está na palavra do Senhor. Por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Ele só se voltará contra nós por causa do nome de Jesus. Mas se nós decidirmos abandonar esse nome, rejeitar esse nome, vamos fazer parte de uma outra nação. A nação que rejeitou. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso aqui é para o povo dentro da igreja, para o povo de Deus. Irão trair, odiar uns aos outros, por causa do nome de Cristo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui é para o povo de Deus, é para a igreja do povo de Deus. É para nós, adventistas do sétimo dia. Por se multiplicar a iniquidade, o que é isso? Se multiplicar a iniquidade não é se multiplicar a iniquidade lá no mundo, não. Desde que houve pecado no mundo, o mundo lá é iníquo. Já é do maligno. O mundo jaz no maligno. A iniquidade lá está aumentando, sim, mas aqui é para nós. A iniquidade está aumentando no meio do povo de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, quem é o amor? Deus é o amor. Deus se esfriará no coração de quase todos. De quase todos. Esse povo não terá mais Deus. Não terá mais amor com o próximo. Por se multiplicar a iniquidade vai se multiplicar no nosso meio, é profecia. E hoje nós estamos vendo isso. As pessoas do mundo, Jesus diz: venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As pessoas do mundo estão cansadas, sobrecarregadas, não querem mais viver, carregar aquele fardo no mundo, querem ter uma transformação, mas quando vem para a igreja e vê a própria liderança fazendo, se vestindo da mesma maneira que eles fazem lá, o que é que vai acontecer?
não vai ver Cristo aqui. Nós somos imitadores de Cristo, diz Paulo. Nós temos que imitar a Cristo. Muitas vezes nós estamos imitando o mundo lá fora. Estamos imitando o mundo lá fora. E queremos que o mundo entre dentro da igreja e veja Cristo. Como vai ver? Se a própria palavra está sendo deixada de lado, não está sendo pregada a verdade. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, mas por quê? Está lá escrito. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste a minha palavra, porque os sacerdotes têm deixado a palavra de Deus de lado. Meus irmãos, eu sempre digo, Deus não está... Será que Deus está triste porque hoje tem pouca gente aqui na igreja? Eu creio que não. Ele está feliz porque ainda tem pouca gente que vem ouvir, vem cultuar Ele. Muitos estão preocupados com igrejas cheias. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Meus irmãos, eu tinha programado falar outras coisas, mas eu não... Tudo que eu falei aqui eu não tinha programado falar. Isso cai para mim também. Primeiramente para mim. Eu, como seguidor de Cristo, eu tenho que mostrar Cristo na minha vida. As pessoas têm que olhar e ver o meu comportamento, ver mudança em mim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo até o fim. Não é chegar nos 95 minutos ali, ou nos acréscimos e desistir, se entregar. Não. É até o fim. Vai haver muitas dores, muitos sofrimentos, mas nós temos que perseverar até o fim. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe que já está derrotado. Sabe que o fim está chegando. E a Bíblia fala que muitos serão enganados. Satanás, ele vem enganar, iludir. Ele não vai mostrar as caras de Deus, sou o Satanás, eu vim destruir. Não, ele quer nos enganar, nos iludir, dizendo, ei, aqui é o caminho, vamos seguir nesse caminho. Vamos seguir nesse caminho. Meus irmãos, tem um texto que ainda hoje, eu sempre falo, ainda hoje eu não busquei, não procurei. No Espírito de Profecia. O próprio pastor falou para mim, olha, você sabia que tem esse texto? Igrejas inteiras, membros e pastores irão se perder. Igrejas inteiras. Imagina uma igreja com 200 membros, segue fielmente o que o pastor prega e vão se perder. A nossa regra, a nossa base, nosso fundamento está aqui. A palavra de Deus. Passou disso, veio do maligno. É a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, vamos seguir. Não vamos olhar o que o homem prega, fala. É muito bonito quem tem estudo chegar e fazer um belo discurso, usar metade do texto e desvirtuar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos que seguir ela por completo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. O que é que falta para que Jesus volte? A pregação do evangelho em todo o mundo. E isso virá o fim. Jesus já decretou a circunstância, o cumprimento da profecia para que ele volte. Nós não sabemos o dia nem a hora. E o que é que nós estamos esperando para pregar o evangelho eterno?
Pregar que Jesus vai voltar, pregar que Jesus quer salvar, quer nos levar para o céu. É isso que falta. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para ter testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Será que quando tem um versículo aqui que fala, eu não lembro agora, talvez esteja aqui em Lucas: porventura haverá fé na terra? Porventura haverá fé na terra? Lucas, aqui acho que é Lucas mesmo, 18, 1 a 8. Eu vou ler só o verso 8 mesmo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus vier, será que achará fé na terra? Eis a questão. É uma pergunta. Quando o Filho vier, será que achará fé na terra? A resposta vem aqui. Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus vai antecipar a vida dele. Porque se Jesus deixasse para que nós terminássemos, cumpríssemos o ir e pregar o Evangelho, não iria achar fé na terra. Por quê? Porque a iniquidade no meio do povo de Deus iria aumentar. O amor iria se esfriar. Jesus está antecipando a vida dele por causa de nós, que fomos covardes e não queremos levar o Evangelho. E muitas vezes nós estamos dizendo: vamos colocar esse homem lá no poder para que dê um pouquinho mais de liberdade ao povo de Deus e pregar o Evangelho. Que liberdade é essa? Jesus teve liberdade de pregar o Evangelho? Ele foi morto por pregar o Evangelho. E nós estamos com medo, um bando de covardes sobre nós. Por isso que eu digo, a geração mais covarde que existiu de pregadores, de cristãos, somos nós. Nós queremos liberdade. Olha, vamos botar um homem de poder lá que vai dar liberdade ao povo de Deus e continuar pregando, tendo liberdade de pregar. Jesus nunca teve liberdade de pregar. Certa vez Jesus estava no templo pregando. Sabe o que fizeram com ele? A multidão saiu empurrando ele a um penhasco alto e queriam derrubar, jogar de lá para baixo. O Espírito Santo de Deus o livrou. Fez com que Jesus passasse no meio daquela multidão. A multidão estava preocupada em jogar ele. A Bíblia não relata, quem sabe caiu alguns ali, né? Porque uma multidão empurrando, tentando empurrar. Jesus estava na frente ali, na beira do penhasco, e eles empurrando. Ele conseguiu passar no meio de todo mundo sem ser percebido. Mas é isso, perseguição por causa do Evangelho. Jesus foi morto por pregar o Evangelho, o reino eterno. O reino eterno, o Evangelho eterno. Se eu ver aqui, 2 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. A partir, deixa eu ver,
partir do verso 22. São hebreus? Também eu sou. Paulo falando. São israelitas? Também eu sou. Nós pertencemos àquele povo do passado, o povo hebreu. Nós pertencemos ao Israel, o povo hebreu que saiu do Egito, o Israel que entrou na Canaã. Nós seremos o povo que sai do Egito, saímos, Jesus nos tirou da escravidão, do pecado, e está nos guiando para a nova Canaã, nova Jerusalém, nova terra. Nós somos esse povo. Também eu. São da descendência de Abraão. Também eu. Também sou da descendência de Abraão. E receberemos a promessa de entrar na terra prometida. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, mas em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Os discípulos tiveram liberdade de pregar o Evangelho. Aqui está Paulo, convertido pouco tempo depois da morte de Cristo. Será que Paulo teve liberdade de pregar o Evangelho? Qual é a liberdade que esse homem teve? Sofreu aqui prisões, açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes ele recebeu uma quarentena de açoites menos um. Que vai dar 39 açoites. 5 vezes de 39 açoites Paulo recebeu. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Lembram dessa vez que Paulo foi apedrejado por pregar o Evangelho? E deram como morto. Deram Paulo como morto. E depois de algum tempo ali, sofrendo, levantou-se e foi pregado de novo. Coragem, ousadia, em meio à perseguição. É proibido pregar, falar desse nome, é proibido falar do nome de Jesus? É proibido, mas ele ia. E nós estamos querendo com que esses decretos não cheguem até nós. É profecia que está se cumprindo, vai se cumprir, vai chegar, quer queira nós, quer não. O nosso papel unicamente é nos prepararmos. Nós estamos no tempo de graça, no tempo de preparação. Temos que nos preparar. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Uma noite e um dia na voragem do mar, nadando. Em jornadas, muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ora, sabe quem foi que matou Jesus? Por pregar a verdade? A própria liderança da época. Quem foi que fizeram o estudo com Paulo aqui? A própria liderança da época. Eu não estou aqui, meus irmãos, querendo
fazer um discurso de ódio contra a liderança da nossa igreja. Eu quero que nós abramos os nossos olhos para o que é colocado dentro da igreja. Isso aqui nós conhecemos na Bíblia como lugar santo. Lugar santo, santíssimo. Mas tem entrado no lugar santo todo tipo de heresia, todo tipo de prostituição. Prostituição, que é isso? Adoração a Baal, adoração a outros deuses que o mundo cria, tem se colocado no templo do Senhor. Mas algo que é a própria liderança, nós como líderes temos que rejeitar isso tudo, porque não é na nossa casa, é na casa do Senhor. Ezequiel, não me lembro agora se é capítulo 8 ou 9, quando o anjo do Senhor pega Ezequiel numa visão e diz: vamos cá, o próprio Senhor, vamos aqui, ver as abominações dentro da minha casa. E lá está, sabe o quê? 25 homens eram a liderança da igreja do povo de Deus. 25 homens orando com os pés, né? Viram a frente para lá, para a porta, e oram com os pés para o Santíssimo. Abominação, isso é abominável diante de Deus. Aí quer dizer, o povo do mundo vem cansado, sobrecarregado, de tanto sofrimento lá fora, quer encontrar Jesus, mas olha para nós e não vê. Não precisa nem a gente abrir a boca e dizer: irmão, você agora tem que mudar isso. Irmão, você agora faz parte da membresia da igreja. Faça desse jeito. Nem precisa, porque eles vão olhar para nós e ver que nós estamos errados. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Mas Paulo nunca deixou de pregar o Evangelho. Paulo desanimou. Chegou um momento da vida de Paulo que ele desanimou. Ele não sabia mais o que fazer. Ele estava sendo preso. Ele estava preso. Já tinha passado por tantas coisas e ele desanimou. E o próprio Jesus vem dizer: Paulo, não pare agora. Assim como você tem pregado aqui em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Você vai pregar em Roma. Ele foi pregar preso. Sendo preso, ele foi preso. E assim ele levou o Evangelho. Pregou o Evangelho. E nós não queremos enfrentar esse tempo que vai chegar. Nós queremos dar um jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho brasileiro para isso não acontecer. Vai acontecer. Eu não quero desanimar ninguém não, mas vai acontecer. Vai se cumprir a profecia. E eu não quero lutar contra a profecia. Eu vou deixar que ela aconteça. Qual é o meu papel? Estar firme, preparado para quando ela vier suportar açoites, prisões, por causa do Evangelho. Por defender o Evangelho. Defender o santo sábado do Senhor. Defender o testemunho de Jesus. Eu vou mostrar aqui um relato. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Se eu consigo abrir aqui. Atos capítulo 3. Está na palavra do Senhor que nós temos que orar pelos reis, orar pelas autoridades. Aí a gente continua o versinho lá, eu não lembro onde é que está agora. Não lembro. A gente continua o versinho e vai dizer: para que vá bem com você, com nós. Orar pelas autoridades, orar pelos reis. Mas é para que vá bem com nós. Nós vamos orar pedindo, né, que Deus interceda nesses momentos em que eles estão criando leis, para que
essas leis não venham contra nós, nos fazer sofrer. Mas, eu pergunto, e Daniel? Olha que homem foi Daniel. Será que nós somos dignos de nos comparar com Daniel? Eu não me acho digno de me comparar com Daniel. Mas será que Daniel não orava pelo aquele rei? A questão é essa agora, vamos abrir a nossa mente. Será que Daniel não orava pelo aquele rei? Não orava intercedendo pelo rei, pedindo: Senhor, não deixe que esse homem crie decretos contra a tua palavra. Será que Daniel não orava? Tão justo quanto ele era? E mesmo assim, olha só a lei, se não se prostrar, se não adorar, e aqueles homens, aqueles 3 amigos de Daniel, será que eles não oravam também? E mesmo assim, os decretos criados por Satanás vieram para destruir o povo de Deus. Em meio à multidão que foram cativos, só esses 4 homens permaneceram firmes. Só esses 4 homens não se ajoelharam perante os decretos do rei. A gente vai analisar a história de Jerusalém, foi cativo e todo mundo foi preso lá. Mas somente esses 4 homens permaneceram firmes. Não dobraram o joelho a Baal. Não adoraram o rei Nabucodonosor. Não adoraram a imagem dele. 2 decretos diferentes, né? Os 3 amigos tinham que se ajoelhar perante a estátua. Daniel não podia dirigir a sua oração a outro Deus a não ser ao rei. Imaginou? É tão fácil, né? A gente chegar se ajoelhar diante de um rei ali, fingir que está orando para ele, mas conversando com o nosso Deus, mas só que o ato de você se ajoelhar já está adorando. O ato é quem vai dizer se ajoelhou perante o rei. Então, aqueles homens foram firmes e não desistiram. Eles oraram, eu creio que eles oravam pela vida do rei, oravam pelo rei, mas mesmo assim, os decretos vieram contra o povo de Deus. Isso só nos diz que não há nada que a gente possa fazer, as profecias vão se cumprir, nós temos que nos preparar. Atos capítulo 3, verso 6. Eu vou ler mais um pouquinho mais. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele chegava ali, era colocado para pedir esmola. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando ou olhando diretamente para ele, juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto que dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, recebe a cura. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Poder. Esse poder Jesus deu aos discípulos para curar, expulsar demônios. Esse poder Jesus Cristo nos dá a nós. Por que é que nós não fazemos isso? Homens de pouca fé. Se tivesse fé igual uma semente de mostarda, diriam aqueles montes:
monte, se atira do mar. Falta de fé. E esse é um período que a igreja está se afundando. Nós não vemos isso acontecer. Sabe o que é que acontece nessa pandemia? Essa pandemia eu aprendi muita coisa. Homens que se diz, nosso papel não é e nunca foi esse. Chegar, pegar um doente condenado e dizer, vá para o médico, vá se vacinar. Nunca foi. O nosso papel como cristão, como seguidor de Cristo, foi dar a cura, levar a cura. Existem os remédios naturais que Deus deixou. Jesus fez uso dele. Certa ocasião, Jesus pega, joga, cospe no chão, faz lodo, lama, pega aquela lama, joga nos olhos e diz, olha, vai se lavar no tanque de Siloé. E ele foi, a fé dele curou. Zedequias, se não me engano, Ezequias, a lepra. Isaías pegou, amassou figos lá, e colocou sobre a úlcera, uma úlcera maligna, ele ia morrer por causa daquela úlcera. Foi curado. O poder de Deus na natureza. Mas só que nessa pandemia, a Covid me pegou 2 vezes. No início eu não tinha medo. Nem acreditava, mas eu tive que abrir meus olhos e dizer, meu filho, está acontecendo isso no mundo, você vai ter que pegar, você vai ter que sofrer, para aprender. A primeira vez foi muito forte, foi mais forte. Alho e cebola foi o remédio, foi o chá de alho e cebola. Alho e cebola. Perdi uns 4 quilos em uma semana, fiquei quase branco igual papel. Depois teve outra vez, o remédio foi o mesmo. Eu já estava ciente, agora eu consegui o remédio. Foi no intervalo de 1 ano, mais ou menos 1 ano depois, ela me pegou de novo. Mas sabe, meus irmãos, nós muitas vezes temos crédito ao que Satanás fala. O mundo jaz no maligno. Essa mídia podre, essas televisões, o que passa, é tudo para desvirtuar, direcionar o cristão para outro caminho. E começou a colocar medo no povo. Nós demos crédito demais a eles. Essa pandemia não foi tudo isso, não. Houve falta de fé. Muitos pastores correram para serem entubados com medo de morrer e morreram. Falta de fé. E eu disse, olha, se eu tiver perecerei na minha cama, no meu leito em casa, mas não vou para lugar nenhum. Muitas pessoas foram mortas, assassinadas covardemente. As pessoas tiravam os tubos ali, deixavam as pessoas morrer, tinham que escolher quem eles iam cuidar melhor. O mundo jaz no maligno, Satanás estava operando. Houve falta de fé. Assim como no cerco de Jerusalém. Eu tirei essa pandemia para nós. Depois do cerco de Jerusalém, veio a destruição de Jerusalém. O tempo de paz acabou para nós. Eu creio dessa forma. Essa pandemia ainda não acabou. Lá fora é que o bicho está pegando. Lá fora as leis estão sendo bem rígidas, mas a televisão não vai nos mostrar isso. Desde quando eles assumirem o trono, os governantes assumirem o trono, e aí nós vamos ver. Aí aquele que diz paz, quando não estamos em paz, quando estamos em tempo de guerra. O tempo não é de paz. As profecias precisam se cumprir e vai se cumprir. Apocalipse 3:11. Esse é o último verso, meus irmãos, para a gente. Eu não queria me demorar tanto. Eu tenho que cortar um pedaço da minha língua.
que às vezes eu acabo falando demais. Apocalipse 3:11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Nós estamos muitas vezes tentando atrasar a vida de Jesus, mas Ele quer antecipar. Por amor de nós, Ele vai antecipar a sua vida. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, meu Senhor, eu te peço perdão, Pai. Perdoa pelos meus atos, minhas palavras. Ó Senhor, se eu falei algo aqui que não foi do teu agrado, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa falar comigo, me repreenda, Senhor. Não foi programado, Pai, o que eu falei aqui, Senhor. Muitas coisas saíram de última hora. Meu Deus, eu te peço, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a estar preparado, Senhor. Porque muitas vezes é fácil a gente pregar, falar de liberdade quando nós estamos usufruindo de liberdade. E quando a nossa liberdade foi tirada do Senhor. Me ajuda, Pai, para estar firme para este momento. Nos ajuda, Senhor. Somos falhos, pequenininhos, Senhor. E precisamos, necessitamos da Tua força. O Senhor venceu este mundo, meu Senhor. O Senhor venceu este mundo. Foi até a cruz, foi até a morte. Não desistiu. Nos ajuda a não desistirmos. Em momento nenhum, Senhor. Eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode botar 128.